Justiça. É o SBR TV. As notícias que interessam a comunidade brasileira no exterior. O SBR News com Paulo Sérgio. De segunda a sexta eu espero você aqui no SBR News, sempre às 9 da noite, horário de Nova York. Fique bem informado com o SBR News, o Jornal do Imigrante Brasileiro no Exterior. E eu conto com a sua participação. Mande a sua mensagem, participe aqui, você tem vez e voz. O SBR TV, a TV da família brasileira no exterior. Olá, boa noite a todos e todas sintonizados na USBR TV. Hoje é dia de mais um Imigração com Marcelo Gondim. E o Marcelo Gondim já está aqui com a gente. Então, boa tarde para você, Marcelo. Boa noite para todo mundo que nos assiste aqui da Costa Leste, como eu. Boa noite para você, Pedro. Tudo bem? Tudo certinho, Marcelo. Quero aproveitar que a gente está com tempo curto hoje. Já quero te perguntar uma coisa que a gente vai aprofundar no American News, no jornal, depois aqui do Imigração com Marcelo Gondim. A gente vai falar sobre a questão da carteira de motorista em Massachusetts, que vai começar a dar carteira de motorista, né, a emitir carteira de motorista também para imigrantes indocumentados a partir do mês que vem. E aí, sempre que um estado começa a autorizar, né, a emissão de carteira de motorista para indocumentado, sempre pinta uma dúvida nas pessoas, né? Como, por exemplo, tirar um processo, tirar uma carteira de motorista sem documentos, ou enquanto está num processo, mas ainda não tem documento, isso pode criar algum problema para a pessoa que está aplicando para uma mudança de status, por exemplo? Esse é o tipo de coisa que a imigração pode olhar? Não, Pedro, boa pergunta, mas não vai atrapalhar ninguém. Se não, vai ajudar, porque se você, por exemplo, está num estado como esse aí, que não tem carteira de motorista para imigrantes indocumentados, e você está no período de transição, você não está ilegal, mas está no período de transição entre turista para estudante, por exemplo, e você não pode tirar a carteira e é pego sem carteira, isso pode ser, em alguns lugares, um misdemeanor, né? É um crime mais leve, mas pode depois contar no seu recorde quando vai aplicar para o Green Card. Até um misdemeanor que não teria nenhum problema se fosse só um, realmente. Mas, realmente, não é bom você começar já tendo recorde criminal, né? Então, sempre vai ajudar. Ou vai ajudar ou vai ficar como está. Mas não vai prejudicar ninguém de forma nenhuma. E, gente, quero pedir para todos vocês participarem. Não deixem de mandar mensagem para a gente por todas as redes sociais. Pode ser pelo YouTube, pelo Facebook, por onde você estiver nos assistindo. Manda mensagem com a sua pergunta, né? O Imigração com Marcelo Gondim, o objetivo é a gente tirar suas dúvidas sobre imigração e você ficar também de olho no que está acontecendo na imigração no país. Então, manda a sua pergunta para a gente, que a gente vai perguntar aqui para o Marcelo. E eu quero aproveitar, então, Marcelo, enquanto as perguntas vão chegando, tirar mais uma questão sobre a questão dessa carteira de motorista, né? Ela vem com uma mensagenzinha falada not for federal purpose, né? Isso significa o imigrante que tira essa carteira no estado, ele pode dirigir em outro,
ou ele só pode dirigir naquele estado que emite esse tipo de carteira? Como que funciona? É algo aceitado nacionalmente? Sim, bom, a questão da parte federal é porque o sistema do Real ID, que vem sendo postergado aí há muito tempo, mas quando isso estiver realmente em vigor, essa carteira não vão preencher o requisito do Real ID, que é ter aquele selinho tal, que pode ser verificado nacionalmente e tal. Só que se você tem autorização de dirigir em um estado, isso deve ser aceito em outros estados. Por exemplo, em Massachusetts vai ser essa nova carteira que vai sair agora. Na Califórnia nós temos a AB60. Em Utah tem o tal do privilégio de dirigir. E quer dizer que uma pessoa que mora em Utah pode vir para a Califórnia, para outro estado, dirigindo sem nenhum problema. O problema vai ser talvez na Flórida, que está causando esse problema agora com os imigrantes, e talvez as carteiras não sejam aceitas se a polícia da Flórida parar você. Tá? Agora, o que não deve ser feito de forma nenhuma é adquirir uma carteira no estado que dá carteira para indocumentados e morar no estado onde não dá carteira e dizer que está morando naquele outro estado, está só visitando se a polícia parar. Isso aí é fraude, não deve ser feito realmente. Maravilha. Então, vamos agora para as perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Marcelo, o primeiro foi do Robson Jesus. Ele falou: boa noite, doutor Marcelão, íntimo. O meu visto da minha esposa foi negado de turista, novembro do ano passado. Queria arrumar um sponsor para tentar de novo. O que o senhor acha? Ele tem mais chances dessa forma? Bom, se a pessoa tem o visto de turista negado, tem que ver o motivo que foi negado. Se foi negado apenas porque não preencheu o requisito de mostrar que tem laços com o Brasil, de que não vai realmente sair do Brasil, menos mal. Agora, se, por exemplo, vocês são casados, Robson, você falou sua esposa, né? Então, considerando que estão casados, porque a gente também no Brasil fala que é casado, mas não é, né? Tá só morando junto. Então, vamos supor que seja realmente casado, e ela não informou isso no formulário DS-160, aí já pode ser um problema mais sério, porque ela teria cometido fraude. Mas contando que ela falou a verdade, ou vocês não são casados, então, e ela não falou de você, e você também não está aqui fora de status, contando tudo está certinho com isso aí, apenas ela foi negada porque não demonstrou que tinha uma condição de voltar para o país depois, tal, fazendo um EB3, ela não vai ter nenhum problema. E agora a próxima pergunta é do Tilão. Boa noite, cavalheiros. Processo EB2-NIW. I-140 foi aprovado. F1, pode parar de estudar? Agora pode parar de estudar, né? Porque praticamente você está com o caso aprovado já, então não tem muita chance de perder mais esse green card agora, né? Porque já aprovou esse 140. O que eu não gosto é quando algumas empresas, alguns escritórios de advocacia, não sei porque eles fazem isso, e os consultores, esses aí são quase todos, eles falam para os clientes que podem parar de estudar sem que receber a permissão de trabalho, para quem entrou com 140 e ajustados ao mesmo tempo. A gente não dá esse conselho aqui, a gente pede que a pessoa fique estudando até pelo menos aprovar o I-140, tá? Mas nesse caso aí, essa pessoa já teria o nosso conselho também para parar de estudar, se for o caso. Então vamos para o próximo, que é do Frangurgel. Boa noite. O que uma empresa precisa ter para aceitar uma portabilidade do EB3? Não precisa muita coisa, não precisa nem provar com o imposto de renda que pode pagar o salário. Precisa apenas dizer que tem interesse naquela pessoa para aquele cargo que está sendo oferecido, que tem que ser similar ou idêntico ao cargo originalmente oferecido no processo original pelo sponsor original. Tá. Próxima pergunta, então, é do Marcelo. O que uma pessoa tem que ter, é uma pergunta abrangente, o que uma pessoa tem que ter para aplicar para um EB3? É bem abrangente, né? Tem que ter o sponsor, primeiramente. Né? Sem o sponsor não tem caso. Depois a gente vai ver que qualifica, experiência no trabalho oferecido, ou se é um trabalho que não precisa ter experiência, não tem que se preocupar com isso. Basicamente é o sponsor. É melhor ter um cargo, uma oferta de trabalho para um cargo que você possa comprovar 2 anos de experiência pelo menos, para sair do unskilled e ir para o skilled. Porque a diferença no visibility está muito grande. Mas, para ter um EB3 de forma genérica, como foi perguntado pelo Xará aí, basta ter um sponsor que queira aplicar para você.
Maravilha. Então vamos agora para o William Lopes Coelho. Olá, tudo bem? Se a pessoa estiver em um processo de asilo e sair a reforma imigratória, ela entra na reforma? Isso eu imagino que ele esteja falando da reforma imigratória, a proposta do Biden, né, por exemplo, que está... Pode entrar aí tranquilamente. Ele também pode estar falando da tal da Lei da Dignidade, né, que é um projeto que foi feito pela Maria Salazar, republicana de Miami, e Verônica Escobar, democrata do Texas. Então, essas duas e mais alguns outros aí entraram com um projeto bipartidário, e aqui a gente vai fazer um programa rápido, mas depois eu vou deixar para vocês um vídeo que vocês vão entrar no ar aí, explicando mais sobre esse projeto de lei. Mas, no caso, seria, sim, abrangente das pessoas que estão com asilo, provavelmente. E essa proposta é uma proposta interessante exatamente pelo fato dela ser uma proposta bipartidária, né? E ela tem ali uma moeda de troca para os republicanos, de certa forma, que ajuda ela talvez poder passar, né? Então, vamos ficar atento aí no fim do programa para a gente conhecer um pouco mais sobre. E a Lúcia está falando, brasileiro pode pedir asilo? Quais são os requisitos? Pode, né? Qualquer pessoa pode pedir asilo em qualquer país. Alguns americanos, são minorias, podem pedir asilo para ir para a Flórida, por exemplo, para sair da Flórida. Hoje em dia está assim, né? Se você é uma minoria e está na Flórida, você pode até pedir asilo. Estou brincando, gente. Asilo é para proteger alguma condição, algum grupo que tem alguma particularidade que geralmente faz você ser perseguido. Então, asilo é para quem está sendo perseguido por religião, no é o caso do brasileiro, geralmente. Nacionalidade também não é o caso, raça também não é o caso, opinião política dificilmente vai ser o caso, mas também pode ser, e o principal, ser membro de um grupo particular que está sendo perseguido. Então, temos aí a comunidade LGBT, né, que geralmente tem muita homofobia no Brasil ainda, então esses geralmente podem fazer um processo de asilo bem feito. Também temos aí pessoas que eram policiais e que eram, às vezes, prenderam pessoas dessas facções criminosas, como PCC ou Comando Vermelho, e geralmente essas pessoas não têm mais como se esconder no Brasil. Então, geralmente também consegue, às vezes, o asilo, ou pode conseguir o asilo. Então, tem algumas categorias, mas realmente não vai ser por aquela de religião, nacionalidade, raça, mas tem outras categorias que pode fazer, sim. Então, vamos aqui para o caso do Felipe, porque ele parece que tem um problema, que é EB3 Unskilled, o sponsor demitiu por não precisar mais de funcionário. Tô com work permit, devo trocar de sponsor ou posso continuar em outra área? Status do I-485, case remains pending, e já solicitaram exames. Bom, vai precisar realmente mudar, porque a imigração, se o sponsor notificar a imigração vai mandar para você um RFE no I-485 para arranjar outro sponsor que vai fazer a portabilidade. Se você não fizer a portabilidade porque o seu sponsor original não comunicou com a imigração, você pode também ter um problema, porque no final do processo você acabou por uma empresa e nunca foi trabalhar lá. Então, quando você for naturalizar depois, vai ficar parecendo que foi fraude do empregador e do empregado. Então, realmente, tudo indica que você vai precisar fazer aí a sua portabilidade. Agora, a Natália Carvalho, ela está falando, boa noite, meu PD é 6 de abril de 2022, sou EB3-2 e respondi um RFE dia 30/5 de 23. E meu caso está em Orlando, na Flórida, com Recent Visa Bulletin. Saberia dizer se conseguimos respostas antes de agosto? Eu não entendi o EB3-2. Pois é. EB3-2. É assim que tá. Talvez o 2 tenha sido algum erro de digitação. Não, a categoria é 32, deve ser isso, né? Tudo bem, bom, se for, agora eu tenho que ver aqui, mas se for o unskilled, e a data é 2022, a priority date, né, a PD? Uhum. Qual que é aí, Abril de Pedro? 22. Pois Abril então de estou 22. chamando ainda nesse caso, e aí então vai ficar o caso ainda pendente até pelo menos alcançar essa data, ou seja, talvez seja em outubro. Se o caso for
na categoria de EB3 Skilled ou Professional, aí nesse caso já está mais perto, inclusive, se eu não me engano, foi para fevereiro de 2022, mas não deve estar muito longe da sua data, que foi abril de 2022. Então, pode ser também que em outubro já chame você, tem uma chance maior de chamar em outubro. Agora, o Fran Gurgel falou: em que etapa eu envio o I-485J antes ou depois de começar a trabalhar? Caso da portabilidade. Fran Gurgel também fez uma pergunta sobre EB3, né? Não é quando vai começar a trabalhar, é quando você começa. Porque imagine que você não vai fazer o 485J para poder trabalhar depois disso. É para você mostrar apenas que tem um outro sponsor oferecendo o trabalho para quando sair o seu green card, trabalhar lá. Agora, se você tiver precisando de trabalho e for trabalhar já para o empregador, tudo bem, mas tem a ver com o 485J. O 485J é quando você já viu que vai ter um outro empregador que vai terminar o sponsorship nesse processo. Agora, gratidão eterna. A partir de quanto tempo estudando já pode dar entrada num EB3? Não existe um período de tempo. Você pode até fazer antes de começar a estudar. O quanto antes, né? Porque o The Books on the Table tem limite, né? Não tem limite, mas não pode ficar muito tempo também com isso, né? Porque você diz porque pega mal para a imigração? Porque a gente sabe, né, Pedro, que quase ninguém aqui que está no The Books on the Table realmente está somente no The Books on the Table. Sim. Então, quanto mais tempo você ficar, mais difícil vai ser depois justificar para a migração como estava aqui esse tempo todo sem trabalhar. Então, é bom começar quanto antes o processo. Agora vamos para a pergunta do Rafael. Boa noite. O que é o I-485J e para que serve? Eu tenho o I-140 aprovado e Priority Date em dezembro de 2021. O 485J é um formulário que pode ser usado para duas coisas. Para confirmar a oferta de trabalho do empregador que fez o processo inicial ou para você transferir o processo para outro empregador no caso da portabilidade. Então, é só um formulário que notifica a migração. Olha, eu tenho uma oferta de trabalho ainda. É dessa empresa que fez o processo para mim. Ou é de uma empresa nova. E aí, no caso, transfere o sponsor, transfere para o novo sponsor. Vamos agora para o Luca Aparecido. Na época da pandemia, eu fiz a extensão do meu visto de turista e demorou a chegar a aprovação. E quando chegou, foi aprovado, mas já estava sem status. Tem como fazer algo? Não, porque você teria que ter aplicado a cada 6 meses, aplicar mais uma outra extensão e outra extensão, até que você tenha, por exemplo, de estudante aprovado. Então, essa é uma regra que o Trump colocou na época. O Biden tirou isso daí, se eu não me engano, foi em junho de 2021. Né? Então, na época da pandemia, 2020, se você teve o caso aplicado, vamos dar uma data aqui fictícia, você entrou em janeiro, ganhou até junho, entrou com a aplicação em junho para estender até o próximo janeiro, ou até dezembro. Nesse caso, se você... se foi em janeiro, então foi até julho. Aí em julho você entrou com outro antes de vencer para até o próximo janeiro. Se você, então, não fez mais nada e ficou só esperando, e passou esse janeiro novo, já ficou fora de status, porque aquela extensão sendo aprovada ou não, só daria você até aquele janeiro. Se passou fevereiro, março do outro ano, você já vai ficar fora de status. Então, a aprovação pode sair retroativa, mas não vai mais ter uma continuidade no seu status legal. Então vamos para o Márcio. Agora é sempre assim, no final do programa as pessoas vão começando a ficar muito animadas, mandam várias perguntas. Vamos lá, o Márcio. Mas o recomendável é que a gente espere um tempo antes de dar entrada no EB3, depois que entra nos Estados Unidos, né? Ele está perguntando, tem que esperar ali um tempinho, uns meses? Não, porque o que você fala de entrar no EB3 é um processo bem longo, onde a primeira fase nem aparece seu nome, e é no departamento de trabalho movido pela empresa. E vai levar 8 meses para o Departamento de Trabalho emitir um salário oficial, a determinação oficial de salário. Então, já passou os 90 dias, que geralmente teria o problema do dual intent. Então, nesse caso aí, é bom começar o quanto antes, realmente. Tiago Braga, ele falou, boa noite, guys. Meu I-131 e I-485 estão pendentes há 16 meses. Eu estou em Boston.
e são based em casamento com Green Card Holder. Estou fazendo inquiry todo mês do I-131, mas não tenho resposta. O que fazer? Socorro. Bom, se houver uma necessidade realmente de viajar para fora do país por uma emergência e um membro da família que está hospitalizado na UTI ou alguém faleceu, espero que não seja o caso, aí você pode pedir um advance parole de emergência indo ao serviço de imigração em Boston, né? o Field Office. Se você não tem uma urgência de viajar, realmente vai ser mais difícil, porque aí o gasto não vale a pena. Você tem que fazer um mandado de segurança, mas o gasto não vale a pena só para ter permissão de viagem, a não ser que realmente você tenha uma condição financeira muito boa e queira bastante viajar. O Fran Gurgel, ele mandou uma outra pergunta ainda relacionada ao I-485. Ele falou, eu estou no meu sponsor há 8 meses e ele quer mudar. Seria essa a dúvida dele sobre o envio do I-485J. O PD dele é em setembro de 21. O dele está perto, né? Porque está perto não, está mais de um ano e meio do que estou chamando hoje, que é janeiro de 2020. Mas então, se quer mudar de sponsor, o 485J vai ser usado para isso. Então, Tilão, com o I-140 aprovado, algum perigo imigratório em sair dos Estados Unidos com o Advance Parole? Bom, não pelo processo em si, né? O avião pode cair, ou alguma coisa pode acontecer, uma turbulência, mas o perigo é só esse, tá? Se for no Brasil, tem o caso do assalto lá, que a gente já falou várias vezes aqui, de brincadeira, mas basicamente pelo processo em si, não. Cristiano, vamos lá, hein? Eu acho que ainda dá tempo de mais 2. Vamos ver. Cristiano, tô com um processo de EB3, tenho o work permit e a permissão de viagem. O I-140 tá em case remains pending. Algum problema em viajar para fora do país? Bom, eu espero que não seja o I-140 que você falou enganado, que seja o I-485, deve ser o caso, não você, Pedro, a pessoa que fez a pergunta. Então, o I-140 deve ter sido aprovado já, né, pelo tempo. Mas, nesse caso, não teria muito problema de viajar se o 485 está pendente. O único problema é se tivesse ainda um RFE pedindo alguma coisa, você perdesse o prazo e estando fora do país, e aí negasse o processo por um erro qualquer. Então, geralmente não é muito risco, mas é aquela coisa, né? Eu não estou vendo o seu processo para ver se tem alguma pendência lá. Vamos para Vivian Araújo agora. Ela falou, olá, quanto tempo para o processo de visto de trabalho desde a aplicação ao resultado final em média? Depende do visto, né? Depende do tipo de processo, depende de vários fatores, isso aí é difícil dizer. Infelizmente, eu não posso. Sim, muito, muito abrangente. Se puder nos falar o nome do visto, Vivian, ajuda, que aí a gente consegue dar uma resposta mais próxima, né? O João Máximo, ele está falando como está funcionando essa novidade do seu escritório, que não precisa mais marcar consulta, é só preencher um formulário. Não é bem assim, mas eu gosto da sua pergunta. É o seguinte, muita gente marca consulta para fazer questionamento, por exemplo, sobre a EB2 e IW. E às vezes não qualifica, tem menos que o tempo mínimo, formou em uma coisa, trabalhou com outra. Então, essas coisas que são geralmente red flags, a gente explica na entrevista, mas você já pagou $200 ou 300 se for em pessoalmente, né? Então, nesse caso, a gente está fazendo um sistema onde a gente pode analisar, fazer um pre-screening para ver se você tem a elegibilidade para fazer uma B12W. E, por exemplo, e aí quando você já sabe que tem, você então faz a consulta para saber como vai ser feito o processo. Então, a consulta para saber se você pode fazer, se vale a pena fazer no caso, e também qual seria a estratégia usada. No caso, você vai saber só a estratégia usada, porque você já sabe que pode fazer. E se você não puder fazer, não vai gastar dinheiro à toa. Marcelo, agora são 5h40 aí na Califórnia, né? Você quer continuar respondendo mais algumas perguntinhas que tem aqui ou quer partir para o vídeo? Eu preciso sair, que eu tenho um compromisso hoje. Eu peço desculpa a vocês, eu vou fazer um tempo maior na próxima semana, talvez. Vou até fazer uma live extra, se for o caso, para tirar todas as perguntas que eu quero responder, tá? Mas eu quero deixar vocês com uma mensagem desse vídeo que nós fizemos sobre o projeto da dignidade, que vai ajudar muita gente. Então, eu vou deixar vocês com esse vídeo por agora e a gente se vê, então, na próxima semana.
É isso. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma semana aqui com a gente. E a gente se encontra aqui na semana que vem, mais um Imigração com Marcelo Gondim. Até breve, Marcelo. Tchau, boa noite. Boa noite. Eu sei que muitos de vocês têm ouvido falar nas últimas semanas, né, sobre a tal da Lei da Dignidade, ou seja, o Dignity Act. Então, esse é um projeto de lei que foi implementado por, basicamente, um grupo bipartidário de deputados, incluindo uma republicana de Miami, Maria Salazar, e uma democrata, Verônica Escobar, do Texas. E também tem outros também, obviamente. Tem mais gente que tá patrocinando essa lei, esse projeto de lei. Basicamente, essa lei da dignidade, o Dignity Act, é uma lei que tem uma parte de enforcement, ou seja, uma parte de proteger a fronteira contra imigrantes indocumentados que tentam cruzar, e também uma parte de dar um caminho para a legalização para pessoas que estão aqui fora de status. A parte da fronteira, eu não vou falar muito sobre isso agora, porque basicamente é construir algumas seções de muro na fronteira. Também tem alguma parte de ter mais equipamento eletrônico, eletromagnético, tal, para poder vigiar a fronteira, essas coisas. Então isso aí não é muito que vocês estão interessados, então eu vou pular essa parte. Eu vou logo então falar da parte do asilo. Essa é a pior parte da lei, tá? Eu não sei como essa lei pode ser implementada da forma que está. Claramente, a lei, embora tenha umas partes boas, não foi escrita por pessoas que devem ter praticado direito de imigração, tá? Pessoas que não tiveram que defender pessoas pedindo asilo em corte de deportação e não tiveram que passar por esse problema. Então, por isso que essa lei foi escrita da forma que foi. Porque, veja bem, nessa lei, eles criam uma exigência de que as pessoas que entrarem, que forem ser processadas por asilo, vão ter que passar por uma entrevista com um oficial de asilo, segundo a lei, um oficial treinado pelo USCIS, para aplicar a lei de asilo dos Estados Unidos. Então, tem alguns períodos, tem uma primeira entrevista, tem um primeiro passo que vai tomar lá, né, que chama de initial screening, com 15 dias da chegada da pessoa. E depois vai ter uma entrevista, até no máximo 60 dias. Então, em 2 meses, a pessoa vai ter uma decisão final se pode entrar no país como asilado ou não. E essa decisão pode ser aprovando o asilo, pode ser negando o asilo, nesse caso a pessoa seria removida imediatamente, né? Ou poderia ser um caso de asilo mais complexo, referido a um juiz de imigração, onde a pessoa vai receber o Notice to Appear, NTA, e aí então vai ter que responder o caso, ou melhor, apresentar seu caso a um juiz de imigração, que está muito mais capacitado, ou deveria estar muito mais capacitado ou capacitada para decidir casos complexos de asilo. Então isso aí basicamente é o que acontece hoje, mas de uma forma que vai dificultar, se o oficial negar o asilo de cara, vai dificultar formas de apelação, alguns recursos disponíveis para ainda poder a pessoa se manter aqui e tentar brigar por esse asilo. Então, isso aí eu não sei como é que vai ser implementado da forma que está sendo proposta, simplesmente porque na prática não funciona desse jeito, tá? Mas vamos ver como é que isso vai desenvolver. Se essa lei de fato for aprovada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Também essa lei tem uma coisa até interessante, que são chamados centros de processamento nos países que mais mandam pessoas aqui pedir asilo. Então, nesses países, vão ter centros onde a imigração vai processar, vai fazer o primeiro processamento dos casos para ver se a pessoa realmente tem um fundamento naquele medo de estar naquele país. Isso geralmente é para evitar que a pessoa tenha que vir para a fronteira, tentar entrar no país ilegalmente para depois se entregar o chamado cai-cai, né? Uma das coisas também muito importantes desse projeto é tornar o E-Verify mandatório, ou seja, as empresas vão ter que agora assinar, sob pena de perjúrio, né, sobre as penas da lei,
uma declaração de que verificou o status imigratório daquela pessoa que está aplicando para trabalhar lá. Então isso aí vai ser para evitar, obviamente, né, que empresas contratem pessoas que não têm autorização de trabalho. Agora, o mais interessante dessa parte do E-Verify é a forma que seria aplicada se essa lei passasse da forma que está proposta. Então, aqui no caso, essa seção que trata disso fala que o período que os empregadores vão ter, que vai se tornar mandatório, no caso, para cá, para os empregadores, é com base no número de empregados que as empresas têm. Então, por exemplo, empresas, vai de 6 a 24 meses a implementação do E-Verify mandatório para as empresas. Então, por exemplo, as empresas que têm 10 mil ou mais empregados, isso vai acontecer em 6 meses. Então, essas empresas vão ter 6 meses para implementar o E-Verify. As empresas que têm de 500 a 10 mil empregados vão ter 12 meses. De 20 a 500 empregados, 18 meses. Isso aí já são empresas menores, né? Então, de 20 a 500 empregados. E as empresas com um ou mais empregados, no caso, menos de 20, no caso, né? Vão ter 24 meses para implementar o sistema E-Verify. Empregadores na área agrícola, né? Agricultura, tal, essas coisas, vão ter mais tempo, vão ter 30 meses para cumprir essa verificação mandatória do programa E-Verify. Aí a lei também fala sobre algum investimento que vai ser feito em países que normalmente mandam pessoas aqui através do tráfico humano, né? Human smuggling, que no caso são os coiotes, né? Então vai ter uma verba para ser usada na Guatemala, Salvador, Honduras, para focar nessa situação de violência, de cartéis, de gangues, né? Esses grupos criminosos, e também que são associados aos coiotes para trazer pessoas ilegalmente para os Estados Unidos. Bom, já falei da parte bem ruim dessa lei, vamos falar da parte boa agora, né? Então, uma das coisas boas dessa lei é a parte dos Dreamers, ou seja, as pessoas que vieram para os Estados Unidos antes de terem cumprido 18 anos, então vão poder agora conseguir um status e depois até poder se legalizar. Então vamos falar sobre isso agora. Então a Bill, esse projeto de lei vai incorporar o DREAM Act e expandir ainda mais o programa. Hoje temos aproximadamente 600 mil pessoas no país que estão usando o programa DACA. E agora esse programa vai ser expandido para atingir até 1,9 milhão de pessoas. Então, segundo esse programa, os que são os Dreamers e os DACA Recipients, né, as pessoas que são esses Dreamers aí dessa lei, e os que têm já DACA, vão ser elegíveis para receber um status condicional de residente. Esse status vai ser válido por até, no máximo, 10 anos e vai protegê-los contra deportação, vai permitir a eles que trabalhem legalmente nos Estados Unidos e que possam também viajar para fora, como acontece mais ou menos com o DACA hoje, né? Mas uma proteção que vai levar até 10 anos. É um status de residência condicional. As pessoas que vão qualificar para esse status condicional têm que ter residido no país por mais de 3 anos, tem que ter entrado no país antes de ter completado 18 anos de idade e tem que ter sido graduado pelo high school, né? No caso, o ensino secundário, ou está até mesmo matriculado, né? Ou está matriculado em alguma escola secundária. Esses Dreamers e os DACA Recipients vão poder remover as condições do Green Card, para virar o Green Card, no caso permanente, se eles atingirem as seguintes situações. Tem que obter, no caso, um college ou um graduate degree, então tem que ter um bachelor's degree ou até mesmo um graduate degree, né? Tem que servir até 3 anos no serviço militar, tem que servir o serviço militar por 3 anos, ou tem que estar empregado e trabalhando por pelo menos 4 anos. Também vão ter que pagar uma taxa não mais do que $495. Essa lei, esse projeto de lei ainda vai estender o programa de assistência aos custos de educação, no caso para a educação superior, para os Dreamers e os DACA Recipients. Tá? Similar ao que acontece para os americanos hoje. Também, de forma similar, isso vai proteger aqueles que têm TPS, né? Eles vão dar para pessoas que têm TPS que há mais de 3 anos, no caso que qualificavam para o status de TPS no dia 8 de março de 2021,
também vão poder aplicar para isso e a taxa para o TPS vai ser $1.140. Agora aqui é a parte mais abrangente desse projeto de lei, é a parte da dignidade, o programa de dignidade que eles chamam, né? Então nesse programa, a pessoa que estava aqui por pelo menos 5 anos, a contar do dia que a lei foi assinada, né? O dia a lei começou a valer, ela não começou a valer, a lei foi assinada, a lei pode começar a valer depois, às vezes a lei é assinada um dia, vira lei naquele dia, mas só começa a valer depois de 2 ou 3 meses ou 1 mês. Então, é contado do dia que a lei foi assinada para trás 5 anos. Então, tinha que estar aqui no país já presente quando essa lei foi aprovada. Então, se essa lei for aprovada esse ano, por exemplo, nós estamos em 2023, então, logicamente, quem estava aqui presente antes de 2018 tem que ver só o mês aí em que a pessoa entrou para ver se cabe nesses 5 anos contados retroativamente da data que a lei foi assinada. Ou melhor, o projeto de lei foi sancionado. O programa também exige as pessoas que vão entrar nesse benefício para pagar imposto, realmente. Isso aí é uma coisa normal, né? Tem que pagar imposto realmente, dependendo do seu status imigratório. E tem que estar, inclusive, matriculado nos programas de plano de saúde. Você tem que ter um plano de saúde. Durante a duração do programa, você tem que estar empregado durante 4 anos, pelo menos. E uma coisa interessante, o programa exige que você vá embora do país se você não se matricular nesse programa. Se você não entrar nesse programa, não aplicar, você vai ter que ir embora. Ou seja, é aquelas coisas que você não... Geralmente, quem faz um tipo de lei como essa não está praticando direito de imigração. Como é que você vai, se a pessoa não aplicar, vai embora por conta própria, vai pegar as malas e ir embora? Não vai acontecer. Vai ficar como está agora aqui, né? Todo mundo aí que está indocumentado. Mas, realmente, eu não vejo motivo pelo qual uma pessoa não aplicaria para isso, tá? Tem muitas coisas boas nessa lei que, se for aprovada da forma que está aqui, pelo menos as partes boas vão ser muito boas. Também a pessoa vai ter que provar a cada 2 anos que está com boa conduta com o Departamento de Homeland Security, né? O DHS, e pagar uma multa de $5.000 em 7 anos. Então tem um período que vai ser pago, mas são 7 anos para pagar esses $5.000 de multa. Não é tão ruim assim se for pensar, né? Por exemplo, que você vai ter 7 anos para trabalhar legalmente e tal, para poder pagar esses $5.000 de multa. Então, se você cumprir o programa, vai ter 2 avenidas para se legalizar e obter o seu status permanente, de residente permanente. Então, a primeira avenida é o status de dignidade, assim que eles chamam, né? Que é um status de 5 anos com permissão de trabalho, podendo reentrar no país se tiver que viajar para fora, que pode ser renovado a cada 5 anos. E a outra avenida é o programa de redenção, então o Redemption Program. É um programa de 5 anos condicional para que você possa trabalhar e viajar, tá? E a diferença é que, nesse caso aqui, as pessoas têm que completar um programa de 7 anos para qualificar. E depois de completar o Redemption Program, o programa de redenção, daí você pode obter a residência permanente. O que você vai ter que fazer para isso é mostrar que você aprendeu inglês e também US Civics, que é a parte cívica, né, dos Estados Unidos, e contribuir para a comunidade, seja por trabalho voluntário ou contribuições para o American Worker Fund. Tá? Também tem a implementação do programa mandatório E-Verify e a certificação de que a fronteira, no caso, está completamente segura. Vai ser necessário antes que você possa aplicar para o status de residente permanente. A lei também vai colocar como returning worker qualquer pessoa que teve H2B nos últimos 3 anos. Então vai aumentar o sentido de a abrangência da definição de returning worker, que é trabalhador que está retornando, para efeito daquele cap, né, aquele limite máximo do H2B. Também o programa cria um caminho para a legalização para quem tem a situação de trabalho agrícola, né, quem trabalha em fazendas. Então, nesse caso, existe o H2A hoje, que é um visto que não tem limite, tal, que muitas fazendas usam esse programa, mas esse programa vai usar uma forma diferente que dá, depois de um certo tempo, condição dessas pessoas obterem residência permanente, que o H2A não deixa. Agora, tem umas coisas aqui realmente muito interessantes nesse projeto de lei. Uma delas é que eles vão tirar esposos, né, cônjuges no caso, e filhos até 21 anos daquele Visa Bulletin. Então não vão precisar mais ficar no Visa Bulletin esperando aquela fila absurda que tem aí hoje.
Também tem a eliminação dos backlogs, do atraso. Então, qualquer pessoa que tiver na categoria de processo que o Visa Bulletin está chamando e está com mais de 10 anos já esperando, já vai poder aplicar para a residência permanente. Não precisa mais ficar esperando o Visa Bulletin. Isso é muito interessante. E essa aqui agora é gigante, tá? Essa aqui agora é maravilhosa. Essa lei vai tornar o status F1, o Visa F1, vai tirar daquela parte do Dual Intent. Então vai tornar o F1 como um Dual Intent Visa, ou seja, você pode vir estudar e não tem que provar que vai ter que voltar ao seu país, que tem laço com o seu país. Você pode vir com o F1 já dizendo que quer realmente morar aqui, quer depois do F1 entrar para outro tipo de visto qualquer e efetivamente conseguir o Green Card. Então isso é bom porque hoje em dia você vai tirar o F1 no consulado, por que está sendo negado muito? Porque as pessoas têm que mostrar que tem que retornar ao país, que tem um motivo para voltar ao seu país. E é difícil mostrar um motivo para voltar ao Brasil para a maioria das pessoas que vão aplicar para o F1 hoje, né? Então, essa lei, se passar dessa forma que está nesse projeto aí, vai eliminar essa obrigação. E a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, explicando se tiver alguma mudança. E também quando a lei passar, se passar, antes de ser implementada, você vai ficar sabendo pelo nosso canal como aplicar, se você pode qualificar, se qualifica, se não qualifica, e o que pode ser bom e ruim para você nessa lei. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau.